Uma pergunta que os discípulos fizeram. Eu estava olhando aqui agora, né? Deus me trouxe. Uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, assim, está em João 6, 28. O que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Mais acima, né, no versículo 26, diz assim: na verdade vos digo que buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciais. Essa palavra, olha como é forte. Muitas das vezes a gente fica buscando, às vezes eu faço isso, eu estou sempre buscando sinais de Deus. Para quem não tem uma fé, né, na palavra do Senhor, uma fé evangélica, vai para outros meios, se perde em outros caminhos dos falsos deuses, né? Lugares ao qual Deus verdadeiramente não se agrada. É abominação aos olhos do Senhor. Então, assim, para que evite, é bom a gente sempre estar aqui, né, dando umas pequenas dicas para os nossos irmãos, o porquê que você precisa crer em Deus e o que você deve fazer para permanecer crendo e para que você não perca naquele grande dia, estar diante dele no dia do juízo final. E outra, não é só estar ali no dia do juízo final, porque a palavra do Senhor diz que todos nós vamos estar presentes, tanto os justos como os injustos, os mortos, os vivos, né? Os mortos serão ressuscitados porque vamos prestar conta, será o dia da prestação de conta. Louvado seja Deus, né? E a gente precisa estar leve, estar em paz, acreditando que nesse dia nós vamos sim estar diante do Senhor e que o Senhor vai nos ressuscitar para uma vida eterna, que o Senhor vai nos levar a fazer morada com Ele, né? E para que isso aconteça, a dica de hoje é comer do pão e beber do vinho, o suco de uva, né, que a gente faz a representação do vinho. A gente fala sobre o vinho, mas assim, na igreja evangélica a gente não toma o vinho. Por quê? Porque alguns irmãos ainda não entenderam a palavra e vai achar, pô, lá na igreja eu tomei vinho, então chega em casa, vai tomar além do limite e assim, né, vai desagradar os olhos do Senhor. Então assim, até que a pessoa entenda, né, que o suco de uva representa o vinho, né? A Bíblia fala para que ninguém venha beber, né, se inundar de bebidas fortes. Aí alguém pode dizer, mas Giovana, tem vinho que é fraquinho, que é leve, nem todos é vinho forte, eu posso beber, eu posso tomar. Bom, eu não estou aqui para te falar sobre isso, é a tua consciência, né, do que você pode, do que você deve, diante da palavra de Deus, de como seu organismo reage. Mas nós tomamos o suco de uva, e é sobre isso que eu vou falar aqui, né, porque devemos estar numa certa data, né, que cada denominação, uma pertinho aí da sua casa, deve ter 2, 3, cada uma tem uma data diferencial, e aí você precisa estar lá para tomar. Aí você pergunta, mas se eu chegar lá e eles disserem que eu não vou tomar? Bom, cada igreja, cada templo, cada denominação, placa, reage de uma forma. Então nós sabemos que a palavra do Senhor, ele convida o povo, ele convida nós a estarmos lá, para que façamos, né, essa comunhão, essa simbologia, essa ligação de comer do pão e beber do sangue, porque foi algo que Deus fez, deixou como exemplo, né? Foi a última Santa Ceia dele, ele se reuniu com os discípulos e ele disse que seria a representação do corpo dele e do sangue dele que seria derramado na cruz, que a gente fizesse isso em memória dele, né, para continuar em ligação com ele.
para ter uma aliança com Ele, para permanecer nele. E a palavra aqui diz, como os discípulos estavam perguntando, Jesus, como devemos fazer, né, para executar a sua obra em Deus? E ele respondeu, Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que o enviou. E disseram, que sinal, pois, fazeis tu, para que vejamos e criamos em ti, e que opera tu nisto, né? Nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, Deus lhe ao pão do céu, mas eles comeram maná. Deus deu pão e eles não quiseram pão, comeram maná, por isso morreram. E nós que venhamos estar nesse compromisso, que venhamos comer deste pão, nós verdadeiramente não veremos a segunda morte. Nós teremos a segunda vida, que é a vida eterna. Olha o interessante, vamos ter a morte física, mas vamos ressuscitar e teremos uma segunda vida, que é a vida eterna com Jesus. Né? Nós não vamos ter uma segunda morte. A segunda morte é para aqueles que estão comendo maná. É aqueles que não querem comer o pão da vida, é aqueles que não querem Jesus, é aqueles que não querem o pão do céu, o pão que foi mandado, enviado dos céus. Né? Então, assim, nesse momento o Senhor nos traz essa palavra para que você fique, né, com os olhos e o coração aberto, de que você precisa ter esse compromisso de ir à casa de Deus, comer do pão e beber do vinho, e beber do suco de uva, que representa o sangue de Cristo. Porque a palavra do Senhor diz, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. Louvado seja Deus. Então nós precisamos, na verdade, né, comer do pão e beber do suco de uva. Só isso? Não, não é só isso. Isso aí vai ser a memória de Deus refletida sobre os teus atos. Porque naquele momento tu vai estar refletindo a pessoa que tu está vivendo, o que tu está fazendo, o que tu está praticando. Se verdadeiramente tu quer viver essa aliança eterna com Deus, né, tu vai ter esse compromisso de se renovar, de estar na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz, venha e venha como estás e deixa que eu faça a obra. Então não é você que vai se consertar, não é você que vai mudar nada em você, é o Senhor, é o Espírito Santo que vai te transformar, que vai fazer morada em você, que vai, né, colocar as coisas no devido lugar dentro de você, na sua alma, nos seus pensamentos, nos desejos do teu coração, na tua forma de olhar, na tua forma de falar, na tua forma de viver. Entendeu? Louvado seja Deus. Então o Senhor diz assim, olha só, porque você precisa fazer isso que eu estou te dizendo. Porque não esperar pelos sinais, mas praticar isso, né, como um mandamento do Senhor. Porque ele diz assim, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então você vai ter vida eterna e ainda vai participar dessa festa, né, de ser ressuscitado. Então, como é que você vai ficar de fora de ter vida eterna? Você quer ter uma segunda morte, ir para o lago de fogo e enxofre nas profundezas do abismo do inferno? Então, se você quer, você não vai participar, porque o Senhor diz que quem come da minha carne, quem come da carne dele e bebe do sangue dele, vai ter vida eterna. E ainda vai ser ressuscitado no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Mas, se a gente for olhar lá em João 6, 27, Deus diz que o trabalhador, né, ele perece porque ele come, ele se preocupa por um pão que não é a vida. Aqui na vida, come um pão que perece. Né? Você vê que todo dia nós compramos, mas se a gente vai comprar e o pão ficar lá, ele vai apodrecer, né? Ele vai ficar esverdeado ou empretecido, vai criar fungos, mais fungos diversos.
Ninguém vai botar um negócio desse na barriga, não presta, joga fora. Né? E assim Deus diz assim, ó, ele se preocupa em comer desse pão, eles trabalham para comer desse pão, mas que não lhe traz vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Né? Então a gente tem que comer desse pão que o Filho do Homem está a nos dar. Este foi o que o Pai nos enviou, né? Como o pão da vida. Louvado seja Deus. Amém? E aí Deus fala também que verdadeiramente, esta é a comida. É o meu sangue, verdadeiramente é a bebida. Que quem come desta carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem em mim se alimenta, também viverá por mim. Louvado seja Deus. Tá vendo que lindo? Mas se você não comer e não beber, você não vai fazer parte dele. Você não vai viver nele, você não vai ter a ele, não vai ter vida eterna, não vai ressuscitar. Então assim, para onde é que eu vou, Giovana? O que é que vai acontecer comigo? Infelizmente, assim como existe céus e inferno, eu preciso te dizer que existe Deus, existe Satanás, o inimigo das nossas almas. Então aquele que não come, não bebe do Senhor, não tem parte com ele, não vai ter vida eterna, não vai ter ressurreição, não vai ter morada nos céus, né? Vai morar no lago de enxofre. Infelizmente eu preciso dizer isso. No lago de fogo e enxofre, nas profundezas do abismo do inferno, com Satanás e seus demônios. Porque o inferno foi criado por Deus para homens de coração rebelde, Satanás e seus demônios. Então, essa dica de hoje que eu tô te falando, que você precisa colocar na sua vida, eu preciso. Ô pastor, eu posso vir tomar Santa Ceia na sua igreja? Qual é a data que o senhor toma? Né? Eu espero em Deus que o pastor esteja avivado no espírito e diga, minha filha, venha, seja bem-vinda. O dia será tal data, dia 1º de cada mês, o primeiro domingo de cada mês, vai ser pela manhã e à noite, e você fica informado, né? E assim, o que vai acontecer depois, Giovana? O que vai acontecer depois? O Espírito Santo vai se tornar seu amigo e eu tenho certeza que você vai querer ser amiga dele. Né? Se você quer fazer morada eterna com ele, você vai ser amiga e amigo dele. E você vai fazer tudo certinho, né? Mas quem vai te dizer que é para fazer certinho? Vai ser tua consciência, porque Deus vai começar a falar contigo. O Senhor vai começar, né, a se expressar dentro de ti, vai se revelar sobre ti. Né? Em Eclesiastes 9 fala assim, que não falte o óleo sobre a tua cabeça. Qual é o óleo? Nós usamos o óleo fresquinho, chamado o óleo das oliveiras, né? Aquele azeite de oliva. E esse óleo, você precisa, assim, também é uma outra coisa, né? Já tem irmãos, né? O irmão já está ensinando aí o irmão Bruno, né? Começou uma obra lindíssima aí, falando sobre, né, da revelação do óleo, para você estar se ungindo. E aí é o bispo Bruno Leonardo, você pode estar seguindo ele, né, aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no seu Facebook. E ele está ensinando que você precisa fazer isso pela manhã quando acordar, apresentar a tua cabeça a Deus através do óleo. Isso vai acontecer, né, que o Senhor vai estar te dando sabedoria, a cegueira, as escamas dos teus olhos vão saírem do teu coração, e você vai mudar, você vai se transformar pelo poder do Espírito Santo, não porque A, B, C vai mandar você fazer isso ou aquilo, não. Você vai sentir de Deus, né? O Espírito Santo é que convence o homem, né, do juízo, do pecado, da justiça, né, da morte. É o Senhor que convence, né? Então esteja ligado. Então pense nisso. Se você não comer da carne e não beber do sangue, você não tem parte com Deus, não vai ter ressurreição para você e nem vida eterna. Você não vai fazer morada nos céus com o Senhor. Hoje, eu não quero dizer para você que tem uma religião A, B, C, D, não sei. Mas existe uma lei,
né? Chamada a lei divina, a palavra do Senhor que nos ensina, nos corrige, a maneira certa de viver. Se você não está vivendo isso, você pode ter certeza. Não adianta nós pedirmos socorro em oração, não adianta a gente dizer que Deus é o nosso socorro bem presente, porque naquele grande dia, se não houver essa mudança, né, de hábito, de transformação no teu íntimo, o Senhor não vai te ressuscitar. O Senhor não vai te levar aos céus para fazer morada com Ele. Porque você precisa colocar isso aqui em prática na tua vida. Comer da carne, que foi a última ressurreição, ou a última ceia que Ele ensinou aos discípulos que fizesse isso, né, para que a gente ficasse em memória ligada com Ele, com a nossa memória ligada, em aliança com Ele, comendo da carne e bebendo do vinho, né, com sangue e carne que representa a nossa eterna salvação. Amém? Em Cristo Jesus. Não há outro Deus além dele. E assim eu peço ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nos traga assim o refrigério no dia de hoje. Para você que nunca tomou Santa Ceia, nunca praticou esse ato profético de ligação, né, de memória com Cristo Jesus, faça a partir de agora. Procure teu pastor, o pastor que mora perto da tua casa, e fale para ele. Mostre esse vídeo a ele. Olha, a irmã falou isso aqui, viu? Se ele concorda ou não em você tomar a Santa Ceia e comer da carne. Amém? Louvado seja Deus, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te livre de todo o mal, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor, ao você beber desse suco, né, que venha entranhar no todo o teu sangue, como uma renovação, como purificação, né, como transformação, que você venha a ser remida por este sangue, por esse suco. Louvado seja Deus que representa o sangue do Senhor derramado naquela cruz. Quando comer deste pão, que a tua vida, né, que você venha ficar mais linda, que você venha ficar mais que abençoada na presença do Senhor. Que tudo que tu fizer, né, venha ser transformador pelo poder das mãos do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe cada vez mais. Que as ricas consolações, que o brilho do Espírito Santo desça sobre a tua face e te dê a paz. Louvado seja Deus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja Deus.